Bom, então espero que todo mundo esteja conseguindo ver agora. Eu vou falar um pouquinho de ransomware, tá? Então, sobretudo do ponto de vista do analista. Então, caso alguém nunca tenha visto um, eu vou só mostrar que ransomware é esse tipo de cara aqui, ó, em que você tem um arquivo na sua máquina, que é do seu interesse, e quando você roda o ransomware, depois da execução dele, seu arquivo já não é mais o arquivo original, ele é o arquivo modificado pelo atacante, criptografado, codificado e assim por diante, né? Então, do ponto de vista do analista, o que as pessoas sempre perguntam é, tá, e agora? Dá para reverter? Bom, a melhor política para reverter é sempre o backup, que no meu caso é simplesmente voltar o comando aqui. Mas, se não é o seu caso, se você não tem o backup, vamos olhar o que o analista pensa um pouquinho. Então, eu vou abrir aqui no debugger. E, bom, quando você fala em reverter o ransomware, no fim das contas, você quer achar a chave. Então, sempre o analista ele vai procurar é a função que toma conta da chave. Então, nesse caso, é essa função aqui. Eu vou tentar passar rapidinho para não tomar muito tempo. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente vê que aqui tem uma função, faz uma série de coisas, não vou ficar detalhando muito por enquanto, e que uma dessas coisas que essa função faz é obter a chave. Então, quando a gente chega aqui no final, nessa última instrução, seja lá o que for que essa função faz, mas quando eu chego aqui, eu sei que essa chave está em memória e ela vai ser retornada para o programa, certo? Então, se eu tiver acesso a esse ponto, eu consigo saber onde está a chave. Então, nesse caso aqui, o próprio debugger está me falando, né? Aqui, ó, é uma variável global que está nesse endereço. Então, se eu for até esse endereço e falar para ele, bom, imprime para mim o que está nesse endereço, e ele vai falar, ó, legal, aqui tem esse valor aqui, certo? Que é esse valor aqui da chave. Bacana. Então, eu posso deixar o ransomware rodar, e mesmo depois que ele terminar, que eu tiver o meu arquivo aqui já comprometido, se eu rodar a minha função de recover com a chave que eu identifiquei, o arquivo volta a ser o arquivo que era antes, pelo menos no mundo ideal. Claro, se eu identificar a chave incorretamente, o arquivo é corrompido, é escrito lixo ali, porque não era essa chave, não era isso que ele vai decodificar. Então parece um cenário legal, né? Ransomware não tem nada demais, em algum momento a chave vai estar ali e vai ser escrita. Mas, bom, tem um probleminha. Então eu vou botar o breakpoint aqui de novo e vou rodar outra vez. E a gente vai perguntar de novo qual que é a chave. E a gente vê que agora a chave é diferente. O que será que está acontecendo? Bom, vou rodar de novo. Quando a gente chega aqui e pergunta qual é a chave é diferente de novo. Por quê? Porque essa chave é gerada aleatoriamente. Então agora ficou mais difícil. Porque agora eu não estou mais rodando num debugger, eu tenho uma infecção que já ocorreu, esse malware já rodou, eu sequer sabia que ele rodou, então eu não monitorei, e ele gera uma chave aleatória. Então se eu inspecionar ele posteriormente, eu já não sei qual é a chave mais. Bom, tem um problema. Dá para recuperar? Volta a mesma pergunta para o analista. E a resposta é depende. Então vamos dar uma olhada de novo na função getKey. A gente vê que em um determinado momento aqui, ele chama a função rand. Então essa função rand é que está gerando essa chave aleatória. Você só vai conseguir reverter se tiver alguma falha aqui. Nesse caso, tem uma falha já clássica, né? Por quê? Porque a função rand já não é aleatória de verdade, ela é pseudo-aleatória, ela precisa de uma semente, né, que você dá com esse rand, e a semente passada está aqui, ó, time, né, null, aqui em cima, no zero, ou seja, a hora local. Então, se você, de algum modo, através do mecanismo de log, ou através do file system, do timestamp no file system, souber a hora que esse ransomware rodou, você, em tese, consegue colocar o valor de time aqui de volta, né, resetar esse horário para a hora da infecção e gerar a mesma chave. Por quê? Porque, tá vendo aqui em EAX? EAX vai conter o retorno da função time. Ou seja, vai ser a hora que vai ser retornada por time. Então, se eu fizer um break aqui e olhar nesse ponto o EAX, a gente tem essa semente aqui, né? Esse valor aqui, que é utilizado como semente para a função que gera essa chave aqui. De novo, se eu rodar outra vez, a gente vai ter outro valor em EAX, vocês podem ver que agora o valor é diferente, consequentemente, a chave é diferente.
Mas, como eu falei, se eu chegasse nesse ponto e falasse, não, o meu EAX agora vai ter aquele valor que eu salvei. Eu descobri que foi essa hora que o malware rodou, posso colocar aqui, continua a execução, e quando eu perguntar qual é a chave, xddj, pode voltar lá em cima, olha lá, xddj. Ou seja, sempre que eu rodar com esse horário, ele gera essa mesma chave. Então, se ele tiver uma falha de implementação, eu vou conseguir reverter. Bacana, né? Mas esse é um malware de exemplo que eu selecionei. Agora, vamos rodar um malware de verdade. Então, esse é o ransomware que rodou, nesse caso do STJ, pelo menos é a mesma família, né? E para rodar ele precisa de um argumento, que significa que a infecção já tinha ocorrido, o cara já tinha controle do sistema quando ele rodou. Eu vou passar o ponto aqui mesmo e vou rodar. Legal. Agora, quando eu olho os meus arquivos, podem ver, mudou, né? Mudou até a extensão dele. Se eu olhar para o MyFile, vocês podem ver, completamente encriptado. E, além de tudo, eles ainda deixam essa news aqui, que é a ransom note, que é onde ele avisa você que ele comprometeu o seu sistema, enfim, seus dados foram criptografados, faz um pouco de terror aqui. E em um certo ponto ele fala, olha só, você pode enviar os seus arquivos aqui para mim por e-mail que eu vou decriptar isso para você. Guardem essa informação que ele vai ser muito importante daqui a pouco. Eu vou sair aqui da máquina virtual e vou passar para a análise dele aqui no AIDA para mostrar um negócio. Então, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu quero dizer que, bom, temos aqui a main do programa, em certo ponto ele chama aqui, ó, generate predata. Basicamente, a gente pode imaginar o que ele vai gerar aqui, né? Ele vai gerar a chave para posteriormente encriptar. Quando a gente vai em generate predata, finjam surpresa. Olha o que a gente encontra. Time, srand, in rand, certo? Então, o ransomware de verdade não acaba não sendo muito diferente daquele ransomware didático que eu apresentei. Não tem grandes diferenças. Mas não adianta ficar feliz agora. A gente poderia pensar, pô, legal, é o mesmo problema, então a gente souber o horário, a gente vai conseguir reverter, né? Bom, nesse caso, o atacante ele é um pouquinho mais esperto, né, do que um atacante didático. Ele tem uma implementação real, e a gente vai ver aqui que ele usa, ó, entropia, né? Então ele inicia uma entropia aqui em vários pontos, aqui em cima e aqui embaixo, né? E aqui ele vai chamar um número aleatório, que é o debug random, certo? Então, além de gerar a rand com a hora local, ele vai somar isso com uma entropia, que é gerada localmente, e aí sim, essa chave fica verdadeiramente aleatória, e é por isso que a gente não consegue reverter a criptografia desse ransomware. Isso gera uma outra pergunta interessante, né? Bom, se é totalmente gerado aleatório e local, como é que o atacante sabe qual que é a chave que foi utilizada para encriptar esses dados? E a resposta mais legal ainda é, ele não sabe. Por isso que a gente vê aqui que ele tem um RSA init, aqui, ó, nesse ponto, onde eu estou com o mouse. Por quê? Porque quando ele gera a chave simétrica, que vai criptografar os dados, ele também cripta com a chave pública dele, assimetricamente, essa chave, appenda no arquivo criptografado, e como a gente viu lá na mensagem de ransom, ele pede para você enviar o arquivo para ele. Quando você envia o arquivo para ele, o que ele faz, na verdade, é primeiro abrir com a chave privada dele o arquivo para descobrir qual a chave simétrica que encripta o restante daquele arquivo. Então, nem mesmo o atacante sabe qual é a chave que ele utilizou. Certo? Legal. Esse foi o primeiro caso, foi o caso do ransomware do STJ. Mas esse não é o único. Há outras perguntas que a gente precisa se fazer. Por exemplo, como que acontece no Windows? Por que as pessoas continuam caindo nisso, né? Então eu queria mostrar esse outro exemplo, que é esse VB Script, né, um script do Windows, chamado coronavírus. Também apareceu num órgão governamental assim que a pandemia começou. Se a gente olha o conteúdo dele, basicamente o que a gente tem é isso aqui. Claramente ininteligível para um ser humano, e eu diria até para um antivírus, porque a gente não tem nenhuma chamada de função aqui, não tem nada em claro. O antivírus teria que interpretar tudo isso para entender o que está acontecendo aqui. Então, provavelmente isso ia acabar passando, certo? Bom, isso aqui basicamente é ofuscação, né? Então, se a gente clarear um pouquinho esse script, eu já tive esse trabalho, a gente vai ver que o que na verdade a gente tem é um código aqui em cima, que para quem está acostumado com ofuscação vai ver que tem uma cara de base 64, isso aqui. Tem alguns arrays aqui, né, de vários ints, que para quem está acostumado com ofuscação vai imaginar já que isso aqui seja uma string, ou seja, no fundo, esses ints aqui
vão ser manipulados para virar caractere ASCII, e aí em tempo de execução esse array vai virar um comando, né? Como a gente pode ver aqui, ele está decriptando isso, né? Ou desofuscando, ou decodificando. Tem uma variável de nome gigantesco aqui, mas é só para te enganar, no fundo é uma variável qualquer, e no final ele vai executar isso daqui, certo? Que provavelmente é o comando que ele gerou. Vamos tentar clarear mais um pouquinho. Então, beleza. Então, a gente tinha um payload lá, na verdade. Esses dois arrays, a gente vai ver que eles vão ser percorridos inteiro. Ele vai fazer essa conta da raiz quadrada de cada um deles e ele vai executar um comando aqui que ele vai apendando, caractere por caractere, a diferença daqueles dois arrays. Então, ele vai gerar um char aqui e vai apendando letrinha por letrinha do comando e, no final, vai executar o comando, certo? Então, um usuário teria que conseguir identificar tudo isso, ou um antivírus teria que seguir todo esse fluxo para identificar que isso está acontecendo e qual é o comando gerado. Eu já segui esse fluxo antes, então eu vou mostrar o que é aquele comando que ele gera. E aquele comando que ele gera é outro script. Então, na verdade, ele é um malware modular. Então, ele vai etapa por etapa gerando outro payload. O que vai ter nesse payload? Aqui, a decodificação de base 64, porque o conteúdo malicioso está dentro dele, então ele precisa extrair de dentro dele. Extrai para onde? Extrai no diretório temporário, num arquivo agora exe. Ou seja, além de multi-estágio, esse malware ele é multiformato, porque antes a gente estava lidando com script, agora a gente está lidando com um binário típico. Então o antivírus teria que parsear todos os diferentes tipos de formato que esse cara utilizou para conseguir pegar ele. Bom, e quando a gente roda esse cara? Eu não tenho muito tempo para mostrar toda a execução dele, mas depois que você roda, adivinha o que acontece? Ransom note, de novo, seus arquivos foram encriptados, pedindo resgate, geração de chave aleatória, basicamente da mesma forma, tanto no Windows quanto no Linux, certo? E por que eu estou falando tanto de malware multistágio? Porque isso é o que faz, na prática, um bypass do antivírus. Então eu queria mostrar uns outros casos aqui de bypass. Eu vou tentar restaurar esse snapshot aqui. Fazer live é sempre problemático. Pedir um pouquinho de paciência para vocês. Então, legal. Esse é um exemplo que eu vou mostrar como bypassar um AV real usando simplesmente essa separação dos payloads. Então, aqui eu tenho um payload malicioso, em claro, que se eu colo aqui na área de trabalho, eu tenho um antivírus rodando, vocês vão ver que rapidamente o próprio antivírus detecta essa ameaça, porque ele sabe parsear esse tipo de formato e ele remove essa ameaça. Então a ameaça vai ser removida, certo? Ele vai ser bloqueado e depois ele vai ser removido. Contudo, se eu codificar essa ameaça igual o atacante faz, eu vou colocar esse outro arquivo aqui. Vamos ver se vai funcionar. Pronto, é o mesmo arquivo, é o mesmo nome, só que agora vocês veem que o Windows não reconhece mais como DLL, porque está codificado. Então ele não está apresentando mais a estrutura de um arquivo executável tradicional. Mas eu tenho um loader aqui que sabe abrir esse formato. Então em memória ele vai abrir esse conteúdo e vai executar, certo? Então quando eu executo ele, a gente pode ver que a gente roda, ele exibe a mensagenzinha aqui, falei no double click aqui, né? E tudo bem, executou, o antivírus não pegou, porque o antivírus escaneia o arquivo, não escaneia a memória, e acaba passando. Se fosse um conteúdo malicioso, teria passado. Por que eu dei esse exemplo? Não é para mostrar que, olha, como o cara sabe bypassar AV, não é nada disso. É porque é uma técnica razoavelmente simples, mas que torna muito efetivo o ataque, porque é difícil para o antivírus correlacionar as fontes de dados. Então eu vou mostrar um outro exemplo. Agora, de novo, um exemplo real, que é um outro payload que afetou o STJ. Eles tiveram um payload em Linux e um payload em Windows. O payload em Windows é esse aqui, esse Notepad. Se a gente roda ele, o máximo que a gente vai ter são essas mensagens de erro. Então vocês vão ver, vai ter uma série de erros, porque ele não encontra os componentes, no final ele vai crashar e não vai executar. Por quê? Porque, como eu falei, ele é um loader, ele precisa de um outro arquivo para executar. Então, eu já tinha feito a análise dele aqui. Se a gente procurar aqui, a gente vai ver que tem um arquivo config.dat que ele está tentando carregar e ele não encontra, né? Tem um name not found ali. Ele não achou esse arquivo, por isso que ele crasha.
Então, na verdade, esse ataque foi muito estágio. O atacante colocou mais de um componente ali, um loader e o payload malicioso, para executar. Então, ele tinha total controle desse ambiente. A gente não tem o payload para mostrar aqui. Eu não sei se esse payload se perdeu, se eles simplesmente não forneceram, eu não sei. Mas então eu escrevi meu próprio payload para demonstrar. Então, o payload é algo que parece com isso daqui, né? É um shellcode, você vai escrever as instruções ali que correspondem ao assembly, vai codificar e vai fazer ele rodar. Então, eu vou copiar aqui para o local que ele está esperando, né? E agora, quando eu rodar esse exemplar, a gente tem agora aqui a mensagem GTS GTR, que é o que eu tinha codificado lá para ele escrever. Ou seja, ele carregou o conteúdo do meu arquivo externo e está executando isso a partir da memória. Então, quando a gente divide os payloads, fica mais difícil de ser detectado e provavelmente a infecção aconteceu dessa forma.